redação, tanto na questão da estrutura dela, tanto também algumas dicas sobre alusões históricas, alguns filósofos que é legal da gente usar na redação para tirar aquele notão e conseguir a vaga em medicina. A gente sabe que está pertinho da prova, está pertinho do Enem, então esse vídeo eu acho que vai ser bem importante para vocês nesse aspecto, porque a gente vai tentar fazer com que ele seja mais uma conversa do que uma aula sobre redação. Pelo menos eu gostava muito de consumir esse tipo de vídeo no YouTube na minha época de vestibular, e eu acho que eles vão acrescentar bastante para vocês. Vamos falar umas coisas essenciais que vocês não podem deixar de saber, que melhoram muito sua nota e acaba que a gente esquece isso na hora de fazer a redação e acaba perdendo aqueles pontinhos. Então, gente, a gente vai começar falando sobre aquele momento que a gente tem antes de começar a escrever a redação. Primeiro, a gente vai ter contato com os textos de apoio. Então é muito importante a gente dar uma leitura, mas essa leitura tem que ser seletiva. Você vai buscar elementos nos textos de apoio que vão embasar as suas ideias. Então você vai lá, vai pegar fatos históricos, dados estatísticos, sempre lembrando de citar a fonte neste último caso. E antes de escrever a redação, usem bastante o rascunho. Se não tiver espaço, escreve fora do rascunho, mas sempre deixe as suas ideias organizadas para não ficar muita bagunça na hora de escrever o texto definitivo. Tem a questão do texto te guiar um pouco, tipo, às vezes o tema é bem geral, só que você vai ler os textos motivadores e é tipo muito específico as coisas assim. Fica claro que eles querem que você discuta, que você disserte sobre. Tem gente que me pergunta muito a respeito se pode usar os dados que estão no texto motivador. Pode, gente. Eu já vi vários textos nota 1000 que usam os textos, só que é diferente você usar e sem argumentar ou problematizar em cima daquilo e você só jogar aquele dado. O que o Enem quer é que você pegue aquilo e aborde naquela questão, problematizando e essas coisas. Eu fazia isso da seguinte maneira: eu, na hora de fazer o meu esquema, eu colocava em tópicos. Por exemplo, o tópico da minha introdução, eu quero falar disso, disso e disso. E ficava mais fácil para eu, e quando eu ia escrevendo, eu ia cortando para ter uma ideia de o que eu já falei, para ter uma organização melhor, para você também não chegar no final do seu texto e falar, nossa, eu podia ter falado daquilo. Nossa, isso acontecia muito. Isso acontece muito. Por isso também que é muito importante usar a folha de rascunho. Sim. Outra coisa também é vocês tentarem extrair o máximo de informação possível dos textos de apoio, sabe? Tipo assim, às vezes a gente vai, sei lá, no cursinho, quando eu fazia cursinho, eu ouvia muito disso. Não, você tem que ler muito sobre o tema, sobre vários temas, para que se você chegar na redação do Enem e tiver um tema que você já leu, você conseguir desenvolver bem na nota. Só que não é bem assim. As probabilidades de você ler alguma coisa que vai ser justamente o texto da redação na sua época de pré-prova é muito pequena, sabe? Então provavelmente você tem que mais saber fazer o texto do que tentar saber o que vai cair, sabe? Você não é o Raven, você não vai saber o que vai cair, entendeu? Não vai ter as visões. Então o que vai acontecer? Você vai pegar aquele texto de apoio de 1 a 2 páginas, gráfico, imagem, até a fonte do texto que tiver assim, você vai tentar extrair o máximo de informação que você conseguir. Tipo assim, na minha redação eu lembro que eu usei assim, uma lei, que eu assim, não sei o que, o povo que lê minha redação hoje, meu Deus, se fazer direito, então você lembrava dessa lei, gente, de onde que eu ia lembrar? Uma lei que tinha o negócio do artigo, não sei o que, não ia lembrar, gente. Então assim, no texto tinha assim, o nome da lei, o estatuto, eu acho, uma coisa assim, a data da lei, o número do artigo. Então assim, eu coloquei tudo isso que eu tirei do texto e não estava escrachado no texto, sabe? Tava tipo assim, no rodapé do texto, lá embaixo. Procura todo esse tipo de informação, porque tudo isso vai acrescentar alguma coisa no seu texto e vai fazer com que ele seja mais completo. Sim. Um exemplo que é muito, muito, muito claro, que ler o texto de apoio faz muita diferença, foi no Enem, que foi a questão da publicidade infantil, onde muitas pessoas zeraram o tema da redação, porque fez uma redação colocando a criança como publicidade. A criança fazia propaganda. Maria Joaquina, né? Sim, o texto não era sobre isso. Era sobre a propaganda ser voltada para a criança. E você lendo o texto, você saberia direcionar melhor para esse caminho que o Enem queria. Além disso, tem aquela parte do seu brainstorm, né? Que a partir do momento que você lê o texto motivador, você vê o tema, pega tudo da sua vida inteira, você bota naquele papel. Aí depois você vai pegando aquilo que você acha que, isso com certeza isso é muito sem noção, aí você vai ser risca isso. A partir desse momento, você já tem mais ou menos sua redação guiada. Aí você pode dividir isso, o que você pode colocar na introdução, o que você pode botar no seu desenvolvimento. Até na conclusão, eu já acho
muito bom você já ter aquela ideia, para você não fugir muito do seu desenvolvimento. Porque se você quer problematizar alguma coisa que você não tem uma pequena solução, você acaba perdendo ponto na última competência. Exatamente. E o que o Beto falou é um facilitador de escrita. Você ser direcionado pelos textos de apoio causa uma sensação de calma, porque você vai saber a respeito do que o Enem quer que se escreva. Então, quando a gente bate o olho no tema, a gente já começa a formular várias teorias, várias ideias a respeito do tema mesmo, e é tudo muito amplo. O Enem pede para você escrever com base no seu conhecimento de mundo, e certamente é muito amplo, porque você já tem uma formação do ensino médio, do ensino fundamental, então vem muita coisa de uma vez. Então você fica meio perdido, meu Deus, o que eu posso colocar, como que eu vou organizar isso? E os textos de apoio servem justamente para isso, é para guiar o aluno na hora da escrita. Então, gente, sobre o esqueleto, sobre você ter fazer aquele rascunhozinho, a gente costumava fazer pro Enem, um parágrafo de introdução, dois de argumentação e o último de proposta de intervenção. Então a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre a introdução, de como que a gente fazia para não ficar muito grande também, e também para não ficar pequeno e ter a tese. Eu acho que é um dos pontos mais importantes, quiseram muita redação, é a questão da tese, está muito bem explícita, e já mostrar para o corretor que você sabe realmente sobre o tema. Eu lembro que minha corretora ela falava que são duas coisas que o corretor bate o olho e sabe se você tem um controle do tema ou não, que é a questão da sua escrita, se está tudo alinhadinho, se está ok dividir os parágrafos. E o segundo encontro do seu corretor é com a sua introdução. Então, a sua introdução tem que ser realmente muito boa para causar uma boa impressão para o seu corretor. Eu lembro do meu ensino médio, meu professor falou assim, quando você fazer um texto, você tem, assim, é sua obrigação abrir ele com chave de ouro, sabe? Porque aquela história de a primeira impressão que fica, é real. Se você começar com a introdução michuruca e começar, a ter um pico no seu texto, lá na argumentação, já vai ter causado uma primeira impressão não muito boa, e aquilo na sua argumentação já não vai ser tão super valorizado como deveria, sabe? Então, começar muito bem é muito importante. E também a gente tem que pensar que os corretores são pessoas, né? Eles estão lá lendo 90, 80, 100 redações, e ele pegar uma redação que consiga cativar ele o mínimo possível, isso já ajuda bastante. Nossa, assim, é muito importante esse rolê de cativar, sabe? Porque, imagina você lendo um livro que você não gosta do primeiro capítulo dele. Separa, amor. A não ser que você seja muito insistente ou que ele vale R$3, que eu acho que um corretor do Enem recebe por texto. Outra coisa também, só para finalizar esse negócio de parágrafo, não sei. Calma, pode falar. Não, pode continuar. Outra coisa também sobre isso da estrutura é que, assim, gente, é fundamental você ter a sua estrutura pré-pronta. Não vai inventar fazer estrutura em prova de Enem. Não vai meter o louco assim. Faz 1, 2, 1 ano inteiro, vou fazer 3 argumentações agora. Se não deu certo até agora, meu anjo, tu vai tentar mudar, tu já praticou. Calma, não vou falar assim com o vestibular. Se você fez redação no modelo até agora, meu anjo, tá tirando ali uma nota razoável, até boa, dentro do esperado, por que que no dia da prova dele tu vai meter um louco e vai dizer assim, não, agora eu vou fazer uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento, comendo 20 linhas, e fazer minha conclusão ali, também já que é só um problema, eu vou fazer só uma proposta. Meu anjo, não brinca com a coisa. Essa redação vale muito pra tua nota, então continua fazendo o teu rascunho bonitinho daquele jeito, porque é ele que vai te levar pra aprovação, sabe? Meu professor falava que se você sabe fazer feijão com arroz, você vai fazer o melhor feijão com arroz da sua vida no dia do Enem. E é isso, é fazer o que você sabe fazer, mas faça bem feito. Isso vai te render bons resultados. Então, uma coisa também que o pessoal reclama muito é como começar a escrever. Sim. E isso eu achei uma coisa bem bacana que a pessoa fica pensando assim, nossa, você vai copiar outros textos. Eu falo assim, não. Tipo, é bom você ler uns textos nota 1000, é bom você ler uns textos que você olha e fala assim, gente, que texto bom. E não tem problema nenhum você pegar o começo de uma oração, você pegar a estrutura que aquela pessoa usou. O corretor ele não vai falar assim, nossa, essa pessoa copiou do ano passado essa estrutura aqui do início. Eu acho que isso é muito bom. Igual a gente vai falar depois de desenvolvimento, mas eu começava o meu primeiro desenvolvimento com é indubitável que. Aí eu fazia uma afirmativa, eu fazia isso em todos os textos. E tipo, você vai fazer um texto. Se você fazer todos iguais, assim, você consegue dominar isso muito bem. Sim, muito mais. Tô fazendo assim a cabeça, não fiz isso aí não. Isso aí é muito bom pra quem não tem o rolê
da inspiração ali do insight, que era inclusive uma coisa que eu morria de medo. Eu lembro que eu passei metade do meu período de pré-vestibular no passado copiando a introdução completa, é sério, completa de um texto de nota 1000. Eu não lembro qual que é, mas era um cara que tinha um livro que ele não era do Brasil, ele dizia que o Brasil é o país do futuro. Eu usei isso. Ficava mas eu usei ele na minha argumentação. Ah, sim, pois é. Eu usei pra ele. Eu copiei a mesma introdução e assim, servia para todos os problemas. Mas chegou um momento que aquilo não me deixava satisfeito, sabe? Porque eu sempre tive esse negócio do ensaio, de gostar de escrever o rolê. Então eu resolvi meter o louco assim, no dia do Enem eu falei assim, ó, ou vem ou vem, entendeu? Então assim, se você é desse rolê assim, negócio do axé que chega, aquela coisa toda, você vai. Mas se você não tem essa coragem, confia no Beto, cria tua estrutura lá, pega de uns textos de apoio, vai juntando e cria teu modelo, que eu acho que vai ser mais fácil. Às vezes chegar com a introdução já na cabeça, nossa, já se encaminha teu texto 60%. Eu era mais ou menos igual o Patrick, porque como eu tinha uma facilidade com humanas, eu sempre começava o meu texto com alguma alusão histórica. O meu começo desse era alguma alusão histórica. Sempre. Que aí, ponto, eu começava a usar, como eu fazia dois parágrafos de argumentação, era alusão histórica, problematizava com os meus 2 argumentos, fechava a tese. Era assim, era receita de bolo, era sempre a mesma coisa, também deu muito certo pra mim. Meu professor de redação falava muito que, tipo, utilizar uma argumentação histórica ou cultural é muito bom na introdução, sim, porque você demonstra para o corretor que você tem um domínio do assunto, você consegue relacionar aquilo muito bem. Com outras matérias que é o que eu nem vejo. E mesmo se você tiver, tipo, eu vou usar um filósofo no início, tá bom, mas você tem uma argumentação histórica, talvez isso pode ser bem mais visto, bem melhor visto pelo corretor, do que você botar um filósofo que você não vai poder problematizar, você não vai poder usar aquela ideia tão boa se você colocasse ele no seu desenvolvimento. E a introdução, o uso de alusões históricas na introdução passa a ideia para o corretor também que a gente percebe que o problema não nasceu nos dias de hoje. Não é simplesmente falar hoje em dia tal coisa, assim, não, você tem que mostrar. Antigamente aconteceu isso e como consequência hoje temos tais problemas, resolveremos dessa forma e argumentaremos sobre isso. Não tem medo de pensar que você está usando uma coisa idiota. Igual na minha redação desse Enem de 2017, Foi, 2017. Eu utilizei uma coisa que eu li na Mundo Estranho, que foi sobre o circo de horrores nos Estados Unidos. Então, não pense que conhecimento é só aquilo que está no livro didático. Conhecimento é só uma vertente filosófica, alguma coisa assim. Tipo, tudo é conhecimento. Se você consegue usar isso bem, isso vai te servir muito. Então, na minha introdução, eu lembro assim que eu dei uma pisada no MEC. Eu falei assim, nossa, com essa introdução eu vou passar. E eu falei assim, sabe, isso de conhecimento prévio é muito importante. Eu estudava para o vestibular ouvindo música clássica. Eu vou contar a história porque faz sentido. Descarregou lá, pra você ver, né? Eu estudava para o vestibular ouvindo música clássica. Eu vou contar a história para fazer sentido. Uma das músicas clássicas que eu ouvia era do Beethoven, né? Moonlight Sonata. E era a minha favorita. Então assim, eu colocava no repeat e deixava lá. Aí um dia eu tava lá, eu antes de dormir fui pesquisar sobre a música, assim, não sei o que, Moonlight Sonata. Pesquisei sobre Beethoven também, descobri que Beethoven era o quê? Surdo, né, meu gente? Beethoven ficou surdo depois de um tempo. Esse que tô eu na redação, não sei o que do surdo. Eu falei assim, não, aqui eu não vou passar. Quando eu vi o tema, eu falei assim, menos um, né, mais um ano de cursinho, não vou passar. Não há a menor possibilidade de eu fazer um texto com, são 4 parágrafos? 4 parágrafos sobre o negócio dos surdos e passar. Não vai rolar. Aí assim, fiquei pensando na introdução, era um pouco tempo que eu tinha. Aí eu lembrei de Moonlight Sonata, do Beethoven, aquela coisa toda. E rolou, porque eu citei a música do Beethoven, citei que o Beethoven era um cara que, apesar de ser surdo, conseguia espaço na música, e o quanto esse tipo de inclusão era importante, citei os entraves educacionais, e falei que no Brasil muitas coisas impossibilitavam a ascensão de Beethoven, uma coisa assim, sabe? E rolou, assim, sabe? Mas foi puramente um insight, né? Não tinha nenhuma noção do que eu ia falar. Eu usei, na minha introdução, foi Mariana Machauí, usei mas foi questão do filósofo mesmo, e eu comentei sobre a questão que ela falava sobre a democracia ser um sistema, é uma coisa muito geral, mas que ela falava assim que a democracia era um sistema onde tem que ter direitos igualitários para todos. Uma das frases dela foi o que eu te falei, uma frase comum, mas quando você coloca um peso de filósofo nela, já dá um outro ar para sua redação. E eu trouxe isso falando que os surdos no Brasil eles não têm os mesmos direitos que uma pessoa que não é surda, a partir do momento que as escolas não estão preparadas, existe corte de gasto na educação, que foi um dos meus argumentos,
e que isso impossibilitava que os surdos exercessem a sua democracia de forma concreta. Mas era verdade. Eu acho que eu utilizei da questão do Circo dos Horrores, só que daí eu comecei a falar um pouco sobre a questão de tecnologia e a questão de quão acessível é essa tecnologia. Aí eu só citei um pouco na introdução. Aí uma coisa que o pessoal tem muita dúvida: quantas linhas você costuma utilizar em Eu estourei introdução? 8. Lindíssimo. Foi assim, nos meus rascunhos eu fazia 5. Mas eu falei assim, com Beethoven, meu anjo, até 10. Aconteceu hoje assim, vai. Eu fiz 5 ou 6, eu não lembro. Mas eu acho que foi 5, porque sempre era 5, 8, 8 o resto. Sempre. Eu fazia mais ou menos isso também, 5, 6, porque eu gastava muito em conclusão. Mas eu diminuía muito, gente, minha letra. Eu também. Eu diminuía ao máximo para escrever tudo que eu queria. Porque uma coisa era certa, a minha tese era copia e cola. Era sempre a mesma tese, praticamente. Eu sabia que ela gastava uma linha. Então eu tinha que fazer tudo nas outras para sobrar uma linha ok e tudo. E eu sempre fazia, deixando uma linha a mais lá no final. Porque, gente, você corta, às vezes você escreve alguma coisa errada. Você sempre tem que ter aquela linha a mais para ficar mais suave. Já. Bom, na minha introdução eu usei aquela alusão histórica que eles deram no texto de apoio mesmo, que era de que o Dom Pedro I tinha implantado a primeira escola para surdos na época do Primeiro Império. Então, aquilo lá eu fiquei pensando, nossa, preciso de uma alusão histórica, porque eu aprendi a fazer meu arroz com feijão com a alusão histórica no início. Aí eu li e vi que tinha e acabei usando. Falei que, embora o debate seja antigo, ainda há falhas no sistema educacional brasileiro que não integram totalmente os surdos na educação do país. Então isso foi o que me fez direcionar o problema do passado para o presente, depois jogar a tese. Então, gente, acho que agora a gente pode falar um pouquinho de argumentação, né? Sim. Então, o meu professor sempre falava que argumentar é o que a gente faz o tempo todo para conseguir o que a gente quer, né? Então, existe sempre uma estrutura básica. Por exemplo, a gente vai chegar para a mãe da gente e falar, mãe, eu quero um celular novo, digamos assim. Aí você vai falar, mãe, eu quero um celular novo. Beleza, esse é o seu ponto de vista. Eu quero, beleza. Mas por que você quer esse celular novo? Aí você vai explicar tudo mais. Por que você quer um celular novo? Ah, meu celular antigo está estragado, não sei o que, eu ainda não tenho celular. E depois você vai dar um exemplo. Por que isso funcionaria? Vou dar um exemplo. Porque em tal lugar, na minha faculdade, o uso de celular é necessário porque eu preciso copiar muito rápido o que o professor fala. Então é basicamente isso, você faz uma afirmação, explica o porquê daquela afirmação e depois dá um exemplo para ficar mais bem fundamentado. A argumentação é basicamente você fazer perguntas para si mesmo o tempo todo, eu me enxergo desse jeito, e tentar respondê-las no seu texto. Então você fala, eu quero tal coisa, a educação de surdos no Brasil é falha. Por quê? Porque existe preconceito na sala de aula que se manifesta por meio do bullying. Exemplo disso é o fato de surdos não conseguirem acompanhar, então aí a gente tem um exemplo, deixarem o índice de evasão escolar ser muito alto, que é um dado que foi trazido no texto. Então é basicamente isso, afirma, explica o porquê e embasa. Ok. E uma coisa que minha professora sempre falava também era a questão de você trazer algum filósofo e sociólogo para a sua argumentação. Tenta trazer isso bem no início da sua argumentação, porque é muito difícil você explicar uma coisa e depois você falar sobre o que você estava explicando. É mais fácil você seguir uma ordem cronológica, uma ordem de ideias. Você mostra aquela ideia, mostra como essa ideia é aplicada nesse tema e argumenta sobre isso, fecha para o meu desenvolvimento. Acho que a organização é algo fundamental quando a gente fala de desenvolvimento e argumentação. Então, na primeira argumentação eu usei sobre o Schiffersegger, ele é um escritor austríaco, e ele fala que o Brasil é um país do futuro. Só que aí eu falei assim que a questão sobre os surdos no Brasil não pode ser levada em consideração em relação a essa frase do Schiffer, porque o Brasil ele não evoluiu da forma como devia, blá 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 blá. E no finalzinho eu falei assim que isso é por um motivo mais estrutural. E falei também sobre o Augusto Cury, que ele tem uma escola, que é um colégio inteligente, uma escola inteligente, que aborda essas questões mais dos deficientes, auxiliando nessa questão. Essa foi a minha primeira argumentação fechada.
No meu segundo argumento eu falei assim, olha, existe essa escola? Existe, mas é para quem tem o quê? Quem tem dinheiro. A questão do Brasil, a questão educacional do Brasil é muito defasada. E um dos fatores que eu usei foi sobre a PEC, que existe uma PEC rodando, onde tem um teto de gastos para educação. E eu problematizei essa questão falando o seguinte, olha, quando não tinha esse teto, ainda era defasado o sistema público da educação, tanto para os deficientes, imagina agora que existe esse teto. Quando eu mostrei esse texto para minha corretora, depois do Enem, ela falou assim, olha, é uma questão muito problemática você abordar uma questão contra o governo, sendo uma prova governamental, mas aí vem a questão de como você fala. Se o seu texto, ele tem igual eu falei, vai contra uma PEC, que é algo governamental, mas que eu soube falar, que eu não falei, olha, o governo é ruim. Não foi assim que eu quis falar, eu falei, olha, infelizmente existe essa PEC, existe isso está problematizando essa questão. Então a gente entra na questão de como falar, porque o corretor, quando ele vai ler o seu texto, ele, na teoria, ele tem que ser imparcial, não é? Mas ele não é imparcial, ele não caiu na lorota. Não caiu na lorota da parcialidade, né? Você tá no curso e você fala, você pode dar a sua opinião porque o corretor vai ser imparcial. Não vai ser, gente. Nem você, se você tá lendo a culpa das estrelas do John Green, você não vai ser imparcial, você vai achar que você vai saber se você gosta do Gus, se você não gosta do Gus. Entendeu? Ou você é Tim Jacob ou você é Tim Edward, entendeu? Ninguém é imparcial, sabe? Então assim, se você for criticar uma instituição, ainda mais hoje, né, que tá tudo muito polarizado, você tem que ser muito cuidadoso com aquilo. Não tô falando você não fazer. Evite. Mas se você for fazer, vai com toda a cautela do mundo e foca numa mensagem bem construída. Porque se você passar a ideia errada, o corretor já vai descer a caneta em você, te julgando mesmo assim. Porque ele vai discordar e vai dizer que a sua argumentação não tem base. É isso. E foi legal que foi, não generalizando, mas eu acredito que os corretores têm uma visão um pouco mais voltada para o social. Então, às vezes, se você tem muita sorte de pegar alguns corretores com essa vertente. Eu também, gente, no meu argumento anterior, eu já tinha falado que falta dinheiro, que por isso que tá tendo esse problema da educação. Então, eu só justifiquei. Como foi uma justificativa, não tinha como a pessoa falar. Deixa eu complementar. Exatamente. Então, isso também. Tenha isso em mente, tá? Se você vai colocar um argumento que eu acredito que seja um argumento que poucas pessoas usaram, mas que é um argumento muito polêmico, saiba usar esse argumento a seu favor. E é isso. E a questão da PEC também, a gente pega a questão da atualidade. De você trazer a sua argumentação para a atualidade. Igual na minha argumentação, eu usei sobre a questão da prova em vídeo do Enem, que foi o ano passado, foi a primeira vez que o MEC testou isso. Sim. E isso conversou muito bem com o tema. Então, você pegar aquele gancho de atualidade, aquela coisa que você leu, nada que você lê é inútil. Você vai conseguir usar em algum momento, mesmo que não seja agora, mas tenta trazer uma coisa para a atualidade, porque o corretor vai ver que você está ligado no que está acontecendo, você consegue relacionar as ideias muito bem. Então, a minha argumentação, não era disso de se colocar um filósofo em cada argumentação, em cada parágrafo, porque eu achava que era um investimento de tempo e de preocupação que às vezes só ia deixar mais ansioso. Então eu gostava de deixar um filósofo para o segundo parágrafo e no primeiro parágrafo eu usar algum fato social mesmo, alguma questão externa ao tema que se relacionasse ao tema. E aí tentei usar a imagem, não consegui interpretar nada, então eu falei assim, vou tentar procurar nesse texto de apoio algo que seja produtivo. E aí eu achei lá uma lei de um estatuto tal, não sei o que. Eu sei que assim, eu não lembrava nada da lei. Você já fez direito? Falei, direito, vi nada negócio de lei não. Já tinha lá, lei tal, artigo tal, a data tal, criada tal. Eu falei assim, eu vou colocar isso aqui no texto, se servir de alguma coisa, serviu. Eu gastei assim uma linha descrevendo a mesma coisa que estava no texto de apoio. Eu falei assim, segundo a norma, lei, não sei que termo eu usei, a lei tal, do dia tal, que fala de não sei o que, citei tudo que estava no texto de apoio e falei, olha, essa lei existe, ela está aqui, ela tem uma função social que não está sendo cumprida devido a impasses na educação que estão atrapalhando o desenvolvimento social, eu toquei na questão dos surdos. E assim, eu consegui fazer tudo conciso com a questão da lei. Eu consegui juntar, aí volta para aquele do texto de apoio que eu falei, gente, pelo amor de Deus, tá sem ideia, corre pro texto de apoio, porque está lá para isso, a função dele ali é essa. Porque também tem aquela questão que, então, acho que você ou o Thiago que abordou, que às vezes a questão do clichê, às vezes você vai pegar,
confundindo. A questão do clichê, porque às vezes você vai pegar uma informação e que muitas pessoas vão usar aquela informação de uma forma igual, o corretor ele vai estar cansado de ver isso. Às vezes você vai pegar essa informação que está no texto motivador e vai trazer de uma abordagem totalmente diferente. Que tanto é que foi você também que usou na introdução, né? Um dado, o Patrick também usou, então, ou seja, você pode usar assim que você vai ter uma nota muito boa. Só que você tem que saber usar. Saber dizer o que você está falando. Sair do clichê. Eu vou falar o negócio da mensagem de novo, que eu acho que se fica na cabeça isso, talvez as pessoas param para refletir. Mensagem, você tem que pensar nela, você tem que colocar na sua mente, você tem que estar pensando em quem vai ler, e não em quem vai fazer a mensagem. Sua redação é uma mensagem para o corretor. Uma mensagem que vai ser lida, interpretada e julgada. Então, aquilo que você produz está na sua cabeça e na sua cabeça faz sentido. Na cabeça do corretor vai ser uma coisa nova. Então, ele precisa que aquilo seja bem construído para que ele consiga interpretar aquilo muito bem e para que o julgamento dele seja o melhor possível. Porque é isso que você quer. Então, você não tem que falar que isso aqui está fazendo sentido para mim, está ótimo. Não. Você tem que fazer com que a coisa que faz sentido para você faça sentido no texto, para que quem sabe do texto fazer sentido para quem está lendo. Porque você tem que pensar que a sua redação corre o risco de ser a última redação que o corretor vai corrigir de 100 num domingo que acabou de chegar no churrasco. Vai lá valer R$3, gente, eu acho. Então assim, tem que ser muito bom para que, se isso acontecer, você não saia perdendo ponto por causa do cansaço do corretor, porque corretor também é gente, né? Corretor também é gente. Então, pense na sua mensagem nisso, sabe? Pense em quem vai ler, pense com carinho, porque é isso que vai fazer diferença na sua nota. Não adianta uma coisa que faz sentido na sua cabeça estar jogada no papel, que aquilo não vai fazer sentido. Então, suas ideias têm que estar muito bem programadas. Pega ali, pega acolá e junta tudo. Sobre meu segundo parágrafo, foi quando eu usei um filósofo, que eu usei, eu não sei como pronuncia, mas eu acho que é o Jürgen Habermas, acho que pronuncia assim, o Habermas, vocês devem conhecer. Ele fala sobre a ética comunicativa, coisa assim, que tudo que tem que ser colocado na sociedade tem que ser discutido com as pessoas, com os membros dessa sociedade, porque senão isso não vai progredir. E eu falei disso, ter os impasses sociais, aí eu fiz um gancho para mim para a próxima intervenção. Eu falei, portanto, diante disso, há necessidade de que propostas a serem criadas para a solução do problema incluam participação social, que respeitem a ética comunicativa do Jürgen Habermas, que fala que tudo tem que ser discutido em sociedade para criar promoção do progresso, coisas assim. E deu certo, assim, tipo assim, eu consegui fazer uma boa argumentação, eu acho. Sobre o que você falou, assim, eu lembrei que agora que a gente não comentou foi sobre... Galera, preste muita atenção no tema mesmo, porque ele sempre vai ter uma palavra-chave, e essa palavra-chave vai ser fundamental para você fazer isso que o Patrick falou, de fazer aquele fechamento do seu parágrafozinho. Porque, por exemplo, se está falando os desafios, então o corretor ele quer ver algum desafio ali que existe. Então é legal. Você vai dizer os problemas, o problema afeta isso, não, você vai falar do desafio. Qual é o desafio? É um problema, tudo bem, é um problema, mas e o desafio do problema? Como é que você pode até colocar na sua introdução. Então tem-se que um dos desafios porque aí a pessoa vai dar aquele link, a pessoa leu o tema, ela entendeu o que ele está pedindo. Ele tem que ver que você realmente sabe? E eu fazia muito isso no final do meu parágrafo, como eu deixava pelo menos uma linha para finalizar cada argumentação, eu fazia dessa forma. No finalzinho, se o tema falava sobre os desafios, eu colocava. Percebe-se, portanto, que existem alguns desafios a serem, como esse a ser solucionado. Uma coisa também que é interessante é que cada parágrafo de argumento é um momento de você sanar as expectativas que foram criadas por você mesmo na parte anterior do texto. Você vai dar a tese, então você vai mostrar para o corretor que você vai falar daquilo. Você vai jogar um argumento, então você vai ter que falar exatamente daquilo sobre o que você se propôs a falar. Porque se sobe expectativa vaga, sem cessar nada no corretor, isso vai gerar frustração no momento da leitura e não vai gerar uma nota muito boa. De novo, mensagem. A mensagem vai ser interpretada e vai ser julgada. Se você deixa a expectativa e deixa lá o Léo, amigo, você vai perder ponto. Porque o corretor vai ficar tipo, ele colocou isso, me instigou curiosidade, eu tô aqui esperando ele falar disso e... Aí já entra na questão da continuidade também do seu texto. Sim. Fazer o texto conciso. Fazer o texto conciso. Uma coisa tem que dar continuidade à outra. Você não pode chegar e jogar uma informação e
sai usando conectivo. Gente, olha, você pega conectivo assim e joga que nem brigadeiro em bolo no seu texto, sabe? Depois de um ponto, usa um conectivo. Aí você tem que ter uma gama muito boa pra não ficar repetindo coisa. Então vai ler conectivo. Repetindo, pede ponto da concorrência 4. Então, que é exatamente. Peraí. Tô preocupado, gente, sério. Tá gravando, gente, eu tô olhando. Tu tá olhando? Tu tá olhando no computador? Não, eu tô olhando o negócio. Ah, desculpa. Sai jogando. Conectivo, você tem que sair jogando no seu texto, assim, sem medo. Sabe uma coisa que você faz? Você tem que ter uma gama boa de conectivo. Vai no Google, faz assim, lista de conectivos. Eu acho que eu tenho uma lista, talvez eu coloque aqui na descrição do vídeo, vocês acham. Boa, imprime esses conectivos e coloca assim na geladeira da sua casa. E aí toda vez que você vai abrir, obrigue-se a ler os conectivos. Sim. Porque, assim, se você colocar conectivo, não tem como você não fazer um texto conciso nem pra você mesmo, sabe? Porque, tipo assim, imagina que você tá pensando no argumento aqui, acaba um ponto. Aí se você não coloca um conectivo, a chance de você fugir do que você tinha acabado de falar são grandes. Mas se depois desse ponto você coloca assim, dessa forma, calma aí, eu já vou ter que relacionar. Não posso falar que o chão é azul e dessa forma das nuvens caem chuva. Não é assim. O chão é azul e dessa forma o azul está no chão. Você correlaciona, entendeu? Você vê que se obriga. Então, usa tipo, portanto, dessa forma, logo, assim. Esses conectivos vão te ajudar a deixar o texto conciso. Sim. E essa continuidade é muito importante para que a mensagem seja bem construída e tua redação seja bem interpretada.